Deficiências e propensões do ser humano, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote. Primeira parte: Metodologia das deficiências e propensões. Introdução. Antes de entrar em cheio no desenvolvimento desta obra, será necessário oferecer ao leitor um conjunto de explicações que porão à sua disposição os elementos mínimos exigidos por tão importantíssima parte do conhecimento de si mesmo, a que corresponde às deficiências psicológicas, por serem causas determinantes da incapacidade e impotência dos esforços humanos na procura do despertar consciente nas altas esferas do espírito. Desde que o homem começou a ter as primeiras noções de moral, vem-lhe sendo repetido que deve ser bom, que deve elevar sua vida e ser melhor. Entretanto, foi-lhe ensinado positivamente como fazer para alcançar semelhante desiderato? A resposta, por demais sugestiva, é oferecida pelo estado de incrível desorientação em que hoje ele se encontra. Não lhe foi ensinado como ser melhor. Os que pretenderam fazê-lo careciam de conhecimentos capazes de substanciar esse propósito. E, na falta disso, adotaram o sistema de inculcar no semelhante, desde a mais tenra idade, pensamentos e sugestões incompatíveis com sua razão e sua sensibilidade. Inculcar ideias que não respondem a fins superiores e sim a fins de submissão, como sempre se procurou em parte com êxito, é fazer das mentes humanas moldes rígidos, destinados à recepção cega de um saber quimérico. E dizemos quimérico porque o autêntico saber não endurece a mente, não a fanatiza, nem a submete a farsas dogmáticas. Ao contrário, propicia as manifestações do livre arbítrio e desperta a consciência individual. Sempre se buscou, é bom destacar, para que ninguém se engane, sempre se buscou, repetimos, o fácil, o ilusório, o sedutor, a fim de conquistar adeptos para uma ou outra seita religiosa, para uma ou outra tendência filosófica ou ideológica extremista, nas quais o ser depois fica enjaulado atrás das grades dos inúmeros preconceitos que a credulidade infunde. Entretanto, se bem que a alma humana seja sugestionável por excelência e sofra com incompreensível resignação o aniquilamento de sua capacidade perceptiva e analítica, o espírito reclama, ao contrário, com indagadora insistência, tratamento e respeito próprios de sua paridade existencial. Explica-se assim como, através das gerações, se veio acentuando uma rebeldia espontânea, gestada em espíritos idômitos. Naqueles, logicamente, que se recusaram a admitir esse tratamento assaz, contrário à evolução integral do homem. De nossa parte, declaramos inoperantes e sem consistência os métodos ensaiados até aqui, com vistas ao aperfeiçoamento humano, por não conterem os conhecimentos básicos sobre a estruturação mental, psicológica e espiritual que caracteriza cada indivíduo, nem tampouco o domínio dos fatores que governam a vida interna. Nossa concepção parte do estudo da própria mente, por ser ela especificamente considerada o órgão promotor da vida psíquica, e se projeta sobre os pensamentos por serem os agentes naturais que configuram a vida de cada homem em seus aspectos mais preponderantes. Uma prova de que os caminhos até agora seguidos foram equivocados nos é dada, sem mais rodeios, pelo fato de que nenhum deles levou o homem a meta alguma que evidenciasse a culminação de um processo de aperfeiçoamento integral e consciente. Não podia ser de outro modo, já que se deixou de começar pelo essencial,
conhecer, bloquear, debilitar e anular todas as deficiências psicológicas que afetam a criatura humana, para que sua nefasta influência não prejudique nem detenha o processo de evolução, mediante o qual se rompem as limitações a que está sujeito o ser corrente, por falta de preparação e fortalecimento internos adequados. Queremos com isso dizer que não houve, no estudo das possibilidades humanas, referência alguma a este gênero de conhecimentos que hoje a concepção logosófica oferece. Já se falou, esporadicamente e em termos gerais, dos vícios e defeitos do homem, mas em nenhum momento a reflexão de filósofos e psicólogos se deteve para investigar a origem de tais deficiências caracterológicas e, menos ainda, para encontrar uma fórmula ou procedimento capaz de extirpá-las. É certo que isso não haveria de ser possível com as antiquadas e inoperantes concepções vertidas até agora sobre a psicologia humana. Era necessário, pois, abrir uma brecha que conduzisse o homem ao conhecimento de si mesmo. Isso é o que a ciência logosófica tem feito. E disso deixamos evidência no presente livro, no qual plasmamos imagens didáticas e claras sobre o que o ser humano deve fazer para conhecer suas falhas e predispor-se a eliminá-las. Dissemos anteriormente que uma das proposições que a logosofia apresenta como necessárias ao conhecimento do homem é a das deficiências que o escravizam e que, em maior ou menor grau, cada um acusa sem poder evitar as derivações contraproducentes que tem sobre sua psicologia. A isso, acrescentamos que o estudo e o empenho constante por neutralizá-las, bem como por anular sua nefasta influência na vida do ser, é parte irrenunciável do processo de evolução consciente que ele deve realizar. Deliberadamente, separamos o estudo das deficiências dos que formam a imagem central do conhecimento de si mesmo, por razões inerentes à pedagogia logosófica. Não obstante isso, advertimos que, quando se trate de aplicar os resultados de seu exame, deverão ser usados todos os recursos provenientes daqueles outros. Por se tratar de estudos paralelos, que concorrem em sua totalidade para o aperfeiçoamento que se persegue. O quadro das deficiências que a criatura humana apresenta desde que nasce até o final de sua velhice poderia parecer desalentador. Entretanto, isso não deve abater o ânimo, porquanto é preferível conhecer que inimigos temos dentro, para combatê-los com lucidez mental, a ignorá-los, enquanto ficamos à mercê de sua influência despótica, suportando docilmente a maioria dos desgostos e depressões que diariamente nos acarretam. E se comprovamos que uma ou outra deficiência não existe no âmbito pessoal, acaso não é sincero e efetivo humanismo o que se pode exercer, ajudando os demais a se desprenderem dela? A ausência de um gesto dessa índole poria a descoberto uma falha censurável. O egoísmo que revela, por sua vez, falta de solidariedade humana. Facilmente se poderá apreciar que a forma natural e positiva que usamos para apresentar essas realidades impede, seja qual for o ponto de vista, criar um complexo de inferioridade em quem quer que seja, pois oferecemos, em cada oportunidade, os conhecimentos que permitem ao homem desembaraçar-se de tão penosa carga, e já se sabe com quanto viço, frescor e força revive a árvore depois que lhe podamos os galhos inúteis, livrando-as das pragas que as consomem. Ao revelar ao entendimento individual essa realidade que se desconhecia ou que se resistia a conhecer,
como é a do enraizamento de deficiências em sua própria vida, não foge ao nosso propósito neutralizar o complexo de superioridade que a maioria das pessoas apresenta em sua psicologia, visto que esse complexo de superioridade é o que dissimula ou oculta os defeitos ou falhas psicológicas que tanto afetam o desenvolvimento das possibilidades mentais e espirituais que todo ser humano possui internamente. Isso haverá de levar o investigador consciente a deter seu exame e sua análise sobre nossos pronunciamentos, bem como a observar com serenidade de juízo a utilidade que pode extrair deles, desde que se coloque em atitude imparcial ao fazer suas apreciações pessoais. Nosso ensinamento destrói a inconsistente e presunçosa afirmação tão frequentemente citada: pau que nasce torto, morre torto, pois que, ao modificar as causas que determinam a defeituosa configuração psicológica do indivíduo, modifica-lhe também a vida na totalidade de seu conteúdo. Ter-se-á em conta, portanto, que com a citada afirmação, o homem estende um véu sobre sua própria realidade interna, fechando o caminho a toda possibilidade de enobrecer sua conduta, sem perceber que tal coisa implica negar à criatura humana todo o direito ao aperfeiçoamento e, do mesmo modo, negar a lei de evolução. O fato de uma pessoa assegurar que padece esta ou aquela deficiência nem sempre prova que esteja certa, já que, com frequência, isso provém do desconhecimento que tem de si mesma. Por outro lado, não são poucos os que preferem se ignorar a ter de se confessar em falta ante suas consciências, pelo descuido em que incorrem a respeito de tão primordial dever para consigo mesmos. A logosofia, ao introduzir o homem em seu próprio mundo interno, faz com que perceba o erro de insistir em atitudes que entorpecem seu desenvolvimento moral. Pouco a pouco ele compreende quão nociva é essa postura e o valor de aplicar-se ao cultivo das qualidades que surgem espontâneas da alma, após o desarraigamento dos defeitos que a oprimem. Diante do esquema palpável e eloquente que apresentamos neste livro sobre as numerosas deficiências que a pessoa humana revela ter e sobre a possibilidade de sua erradicação ou eliminação, não estranharemos se alguém se surpreender e até manifestar certo desdém, como se tratasse de alguma rara utopia que, por ser inalcançável ou quimérica, merecesse ser posta de lado. A semelhantes atitudes temos oposto sempre à demonstração muito evidente de nossas afirmações. As numerosas pessoas que praticam com acerto e dedicação as verdades logosóficas ratificam diariamente o que ainda é matéria de dúvida para quem nada faz por esclarecê-las. Devemos fazer notar, contudo, que o ponderável benefício que flui dos recursos semeados ao longo desta obra para libertar cada ser humano das correntes psicológicas representadas por suas deficiências é magro fruto comparado ao que se obtém seguindo o método logosófico, o qual, ao mesmo tempo que guia para o conhecimento de si mesmo, ensina a realizar o processo de evolução consciente, singular labor interno, em que tanto o homem quanto a mulher encontram o verdadeiro rumo de suas vidas. Quando se perceber que a instituição desses comportamentos superiores do homem vai plasmando uma sólida cultura, que é, ao mesmo tempo, base de uma nova civilização, mais consciente de seus progressos quanto ao desenvolvimento das potências do espírito e a sua vinculação com o mundo transcendente ou metafísico, ninguém desejará ficar para trás, nem aceitará voluntariamente uma exclusão
conclusão que o deixe de fora do curso deste grande movimento de superação humana. Se alguém chegasse a supor que o estudo e a realização logosófica lhe haveriam de exigir muito tempo, repetimos aqui o que dissemos outras vezes. Bastará apenas reduzir aquele que cada um emprega em excesso nas coisas triviais da vida. O estudo e a realização logosófica não requerem mais do que isso. Por outro lado, muitos buscam matar o tempo entregando-se com fervor a seus hobbies. Por que não converter em tema favorito aquilo que haverá de propiciar benefícios e satisfações mais valiosos, ou seja, dedicar-se à tarefa de estudar cada deficiência em si mesmo e provar perante a própria consciência que é capaz de superá-las? O que dissemos talvez chegue a dar uma ideia aproximada dos efeitos benéficos que podem ser obtidos com este novo ensinamento, tão necessário nos tempos atuais, faltos de uma palavra convincente e reitora que oriente o gênero humano.